não sei, tipo, a gente pode começar fazendo um triângulo do drama, não sei. Tipo, você entra como... você quer entrar como o quê no triângulo? Eu posso ser... Não sei. Vocês têm padrões no triângulo do drama? Vocês três? Vocês dois? Eu tenho. Qual é o seu padrão? Padrão, mas eu não sei se eu gostaria de reviver isso aqui numa... Você pode escolher também. Só joga aí, Carol. Eu geralmente eu tendo a ser ou vítima ou salvador. Mas eu acho que é sempre assim, né? Acho que ninguém fala eu tendo a ser vilão, né? E você, Ayrton, você quer ser o quê? Eu posso ser vilão. Eu vou ser o perseguidor, então. Perseguidor é Ayrton, talvez seja uma tendência. Carol, você quer ser salvador ou vítima? Brincadeira, gente. Posso ser vítima. Vítima. A gente pode trocar no meio do caminho também, né? Eu faço parte do triângulo. Eu não tenho dom pra teatro, não. Eu não tenho dom pra teatro. Eu não vou nessa. Léo, solta a vinheta aí. Pronto. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala, galera, chegando para mais um Love the Problem. Vocês já viram que esse daqui vai ser divertido, porque o critério para seleção de convidados aqui, ele prevalece, né? Ele é absoluto. Então temos aqui dois convidados especiais. E antes de falar quem são eles, né? Vocês já ouviram um pouquinho da voz deles, mas talvez vocês tenham lido na descrição também, quem sabe, do episódio. Mas eu queria dizer por que eles aqui para falar sobre esse assunto muito doido, que é o triângulo dramático de Chapman. Eu acho que é isso, né? Eu não sou especialista nisso, talvez nenhum de nós três, mas eu já conversei com os dois sobre isso e foi muito divertido. Estamos aqui, por exemplo, com Ayrton Araújo. Fala, Ayrton, beleza? Beleza. E aí, galera, tudo bem? Bom falar com vocês de novo. Aí, ó. Ayrton já esteve aqui no episódio sobre a cultura do GitLab. Inclusive, vale a pena lá voltar e ver. Eu recomendo isso pra todo mundo, assim, Ayrton. Todo mundo. Quem já ouviu falar de GitLab deveria ouvir esse episódio, mas não vou ficar aqui fazendo merchan, não. Por que o Ayrton está aqui? Por que Ayrton está aqui? O Ayrton está aqui porque esse final de semana a gente estava trocando uma ideia aí e surgiu o assunto do triângulo dramático e a gente começou a desenvolver e tá. Eu falei, putz, isso daqui tem que estar gravado. Esse papo aqui tá muito, muito da hora. A gente tem que conversar com mais gente, inclusive conversar com a pessoa que eu estava copiando durante essa conversa. Por quê? Porque 98% de tudo que eu sei sobre o triângulo dramático é graças a Carol Serpejante, que veio na K21, veio nas nossas acomodações do Zoom, né? Agora a vida é toda remota, né? Então ela colou aqui nas nossas acomodações do Zoom pra fazer uma palestra pra K21 sobre o triângulo dramático. Então, Carol Serpejante, bem-vinda ao Love the Problem de novo. Muitíssimo obrigada, Lula. Sempre bom estar aqui. Hoje com uma duplinha nova. Duplinha nova. A Carol, vocês já conhecem a voz dela, vocês já conhecem o nome da Carol. Provavelmente você já tá percebendo aqui que a Carol é a mesma Carol. É claro que é a Carol Serpejante do Pontes Elefantes, né? Aliás, podcast do coração, né? Abraço pro Panda, abraço pro Rodrigo Vergara. Se você ainda não ouviu Pontes e Elefantes, sério, digita aí Pontes e Elefantes no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no... onde mais tem? Pocket, sei lá, Anchor. Digita aí Pontes e Elefantes, vale muito a pena. É um podcast patrocinado pela K21 também, né? Junto com a Target Steel. E a gente discute o livro Reinventando as Organizações. Na verdade, a gente não discute o livro, a gente se inspira no livro e tal, só que a gente vai longe. Inclusive, Carol, o último episódio você falou que bombou. É uma provocação para agilistas, né? É uma provocação para agilistas. Fica aí, chega de merchan, porque a gente não veio aqui falar sobre outros podcasts. A gente já citou o Reinventando as Organizações hoje, já no Love the Problem, já cumpriu sua pode marcar no bingo, né? Pode marcar, mas eu gostaria de acrescentar que o triângulo dramático é citado no Reinventando as Organizações. Ah, que beleza, eu vou ter que pegar aqui meu livro em algum momento pra Depois ver. Eu posso passar o capítulo pra você dar uma olhada, mas a gente, inclusive no Pontos Elefantes, fala. A gente já discutiu já o triângulo dramático no Pontos? Bem de pouquinho, assim, bem passou por isso. Bom, pra quem quiser saber mais sobre o Pontes, ou sobre a Ayrton, ou sobre a Carol, entra em k21.link/lovetheproblem. Lá você tem acesso ao nosso backstage, a todas as referências que a gente cita aqui, inclusive o Reinventando as Organizações, que é o livro que a Carol citou, Pontos e Elefantes, que é o podcast, o episódio sobre a cultura do GitLab, que eu citei com a Ayrton. Tudo que a gente cita aqui vai estar lá no backstage, inclusive um beijão pra Bia, que é a podcaster aqui da K21, que ajuda muito nisso. Thiago Ferra também, fica aí um abraço pra eles, um beijo.
Bora começar a falar, então, sobre triângulo dramático de Chapman. Vocês já sabem qual que é a primeira pergunta, assim. É meio óbvio qual que vai ser a pergunta que eu vou fazer, que é: que problema o triângulo dramático de Chapman resolve? Antes da gente falar o que, a gente tem que falar por quê. Por que a gente tá falando disso aqui? Eu acho que uma coisa que eu gosto sobre citar o triângulo é que eu acho que ele é um padrão sobre... Não que ele resolva um problema, mas ele traz um problema, né? De relacionamento muito sério, né? Que é um padrão de relacionamento disfuncional, né? Que pode ser entre duas ou mais pessoas, né? Apesar de ser um triângulo, né? Pode ser que duas pessoas vivam esses papéis do triângulo e troquem entre eles, né? A gente vai estar falando, acho que de pouquinho em pouquinho cada um dos papéis, assim. Acho que não vale a pena falar de uma vez, assim, todos os papéis, assim, pra gente ir assimilando um pouquinho deles, assim. Mas o importante para citar inicialmente sobre esse triângulo é que ele é um padrão que ele não é persistente, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um papel em determinado contexto, eu posso trocar de papel conforme o contexto vai evoluindo, né? E vice-versa, né? E várias pessoas podem ir trocando, né, de papéis nesse triângulo, né? Acho que o primeiro papel que a gente pode citar pode ser o de vítima, né? Onde que surge o papel de vítima dentro do triângulo, na opinião de vocês? Nossa, mas que pergunta difícil. Pois é, uma pergunta difícil essa, né? Que acho que parte dessa ideia, né? A gente tem uma vítima para nascer o triângulo de drama e para os outros dois papéis fazerem sentido, né? Eu acho que para responder talvez a pergunta, eu não vou responder, obviamente eu não vou responder, mas eu entraria talvez na análise de cada um aqui, né? E aí quem tá ouvindo também já pode analisar, né? Em que momentos você já esteve no papel de vítima, assim, se colocou no papel de vítima, né? Assim, se sentiu vítima, né? O que leva a isso? Mas eu vou deixar para responder mais especificamente contra esse padrão, né? Que é o triângulo dramático. Eu vou deixar pra Carol aí. Da onde surge a vítima, Carol? Então, por que é uma pergunta difícil de responder, né? Porque na minha percepção, vou voltar a umas casas, né? Vamos falar sobre crenças. Então, quando a gente nasce e é criado, a gente constrói uma série de crenças a respeito de nós e a nossa relação com o mundo, certo? Então, que foi coisas que eu já falei várias vezes em vários outros podcasts, lá no Pontos Elefantes, no Vamos Fazer Diferente, que a gente entende que quando a gente nasce, a gente responde a determinados estímulos de determinadas formas. Então a gente entende que se a gente fizer determinadas coisas, a gente obtém determinadas respostas, certo? Então uma criança quando chora, dependendo de, né, ela chora mais ou chora menos, ela vai ter uma coisa, ela vai ter outra e ela já entende isso. Coisas que ela faz que ela tem estímulos positivos e coisas que ela faz que ela tem estímulos negativos. E a gente cria crenças em torno disso, né? Então, se eu me comportar dessa forma, eu consigo o que eu quero. Ou se eu me comportar de determinada forma, eu vou causar uma determinada reação na pessoa. Então, aí, esse é o conceito que eu tô trazendo aqui de crença. A vítima, ela entra quando a gente, na minha percepção, a gente tá vivendo essa crença de que a gente não tem responsabilidade sobre as nossas próprias ações. A definição da vítima é isso. Ela vai sempre... E por que eu acredito que o Ayrton começou por aí? Porque sem vítima a gente não tem o salvador e não tem o perseguidor. Porque a vítima procura essas pessoas, né? Ela não se responsabiliza pelas próprias ações dela e aí ela vai procurar alguém ou para culpar ou para resolver. Então surge daí, da crença de que eu não me responsabilizo por aquilo que acontece ao meu entorno. É muito doido porque eu tava pensando, hoje de manhã mesmo, né? Antes da gente gravar aqui, eu tava pensando, nossa, preciso agradecer a Carol, porque desde que você falou um pouco mais detalhadamente, né, sobre o triângulo dramático, eu já tinha ouvido falar dele, os 2%, né, os outros 2% já tinha ouvido falar em um treinamento da Target Chill, há muitos anos, assim, há 4 anos atrás, sei lá, eu tinha ouvido falar, mas dada essa análise mais profunda, Carol, que você trouxe, né, com calma, e que já parte desse ponto de crenças que você trouxe aí pra fazer análise do papel da vítima, que precisa de um perseguidor e de um salvador, né, ali, pra operar, ou pelo menos precisa da necessidade, né, eu comecei a usar a ideia, né, do triângulo dramático, a ideia desse padrão que o Ayrton trouxe, pra começar a observar melhor o meu cotidiano, né, assim, começar a observar melhor, do tipo, pô, quais são as
minhas necessidades, né? Quais são as minhas crenças? Inclusive, sobre isso, vale a pena citar aqui um pouco mais explicitamente o Vamos Fazer Diferente, que é um outro podcast, né? Ó, terceiro podcast citado aqui, já estamos no próprio Love the Problem, o Pontos Elefantes. Tem o Vamos Fazer Diferente, inclusive um abraço pra quem faz o Vamos Fazer Diferente, que é a Carol Serpejante, a Andréa Murata e a Mari Graff. Um abraço pra todos vocês, é sobre CNV, né? Então essa autoanálise, pra mim, tem ajudado bastante dentro desse contexto, né? De saber quais são minhas crenças, quais não são. Só que você ia falar alguma coisa, Carol. Eu ia falar, quando você tava falando, eu pensei na pergunta do Ayrton, a pergunta do Lula, que o Ayrton respondeu, que é qual problema o triângulo dramático resolve. Pra mim, o problema que ele resolve, como o Ayrton muito bem colocou, é você identificar esses padrões, né? Aonde que eu me coloco? E aí, uma vez que você identifica isso, é como eu saio. Como é que eu saio desse jogo? E aí é outra... A gente vai chegando lá, né? A gente vai recortando, né? Tem um padrão que eu gosto no triângulo, não que eu gosto que aconteça, mas que eu gosto de perceber, que é o triângulo dramático, ele é um padrão de comunicação disfuncional, né? Então, várias comunicações que deveriam estar acontecendo, elas não acontecem, né? Existe expectativa de várias partes de que as pessoas adivinham o que os outros estão pensando, né? E aí é por isso que você tem esses papéis tão malucos, né? Por exemplo, né, um exemplo de vítima, e a gente consegue... eu consigo me ver, assim, sei lá, no passado, como programador, eu me colocando como vítima, eu não consigo fazer isso aqui porque essa tecnologia é ruim e tal. E aí você pega e culpa uma coisa ali que nem é humana, né? Pra pegar e te perseguir, né? A culpa é do robô, malditos robôs. A culpa é do robô, essa coisa é ruim, e eu não consigo caminhar porque essa coisa é ruim e tal, essa coisa tem que melhorar e tal. Então você espera que a coisa melhore pra você ser socorrido, né? Essa empresa, né? Também dá pra colocar empresa, né? No papel de perseguidor. Uma empresa, uma coisa, um produto. Aqui, ó, eu não evoluo porque essa empresa, bababá, ou esse produto, ou esse... Ou porque o meu chefe, pipipi, popopó, é sempre quem alguém. Nunca? É assim, vamos deixar claro que às vezes as pessoas estão em condição de vítima mesmo, pela circunstância. Um ótimo exemplo é o Covid. Hoje, todos nós somos vítima disso, né? E por isso a gente teve que se readaptar, e por isso uma série de coisas aconteceram no mundo, porque a gente de fato está ocupando esse papel de vítima. E tem o outro ponto que o Arthur também bem trouxe aqui, que é quando as coisas, a comunicação, ela para de ser funcional, né? Você tem essa série de comunicações disfuncionais, que e me leva pro lance do jogo, né? O Eric Berne, que é um psicanalista, enfim, um terapeuta, que criou a chamada análise transacional. E dentro da análise transacional, o triângulo de Karpman é muito usado. O Eric Berne cunhou o termo jogos psicológicos. O que significa? A gente se comunica através de transações. Transações que podem ser verbais ou não. Então, o que eu digo, ou a forma como eu me comporto, né, como eu gesticulo, é uma transação para uma outra pessoa, né? A transação sempre ocorre de duas pessoas, pode ser uma via de mão dupla ou mão única. E aí você tem as transações que elas são claras. Então, o que eu tô dizendo é exatamente o que eu quero dizer, como eu tô falando aqui agora, né? Eu tô falando, vocês estão me entendendo, e vocês estão entendendo que tem uma mensagem clara sendo passada. E tem uma transação que ela tem uma mensagem oculta, que é quando eu falo uma coisa, mas na entrelinha eu quero dizer outra, né? Na palestra que eu dei lá na K21, eu falei do flerte, né? Quando você tá paquerando alguém, um exemplo, assim, muito gostoso de uma mensagem que é oculta, porque você fala um negócio e faz assim, Dá aquela, né? Você vem sempre aqui, você não quer saber se a pessoa vai sempre lá, né? Você já tá... não é assim, nossa, que bolsa bonita. Não entende? Não é isso, é outra coisa. E essa transação, ela vira um jogo psicológico quando ela é nociva. E aí você, segundo o Eric Berne, necessariamente ocupa um dos 3 papéis do triângulo dramático, e às vezes os 3 sozinho. Você pode criar um jogo psicológico com você mesmo, ocupando todos os 3 papéis ao mesmo tempo dentro de uma situação. Porque você tá confirmando uma crença dentro de você. Então você tem uma crença do tipo, o lance do ser desenvolvedor, né? Você tá lá codando e aí
o sistema eu não consigo porque o sistema é ruim. Você tem uma crença ali de que eu sei programar, eu tenho esse conhecimento, então a culpa não é minha, porque eu sei o que eu tô fazendo. E aí você entra numa posição de vítima e numa posição de perseguidor de alguém, que no caso é o sistema. E aí você pode começar até a entrar numa posição de perseguidor da pessoa que escolheu aquele sistema pra estar, né? Pra estar ali, você fala, a culpa é do fulano que fez isso. E aí você tá ali só reforçando aquela crença num jogo psicológico que na verdade diz: eu sou bom, você não. Um exemplo clássico também de triângulo do drama que dá pra simular. Por exemplo, chega o Lula e faz alguma coisa que me chateia. Assim, que o Lula, inclusive, me lê assim e me percebe que me chateou. Aí ele vem e me pergunta assim, poxa, eu te chateei? Eu pego e falo, não, Lula, você não me chateou não. E aí fica por isso mesmo, né? Ok, a conversa foi, o Lula não me chateou. Aí eu chego e vou falar com a Carol, assim, hoje o Lula fez um negócio que me chateou. E você falou pra ele, não, o Lula, tipo, tem que saber como é que eu tô me sentindo, assim, então. E aí o Lula vai falar com a Carol depois e descobre que eu fiquei chateado. Aí o Lula vem tirar satisfação comigo. Poxa, mas você falou pra mim que você não ficou chateado. E aí eu falo, não, como assim? Aí eu começo a falar coisas que fazem com que o Lula se coloque numa posição de me consolar. E aí não demora muito, eu começo a me colocar numa posição de atacar o Lula. Então, assim, nesse cenário eu fui todos, né? Eu fui vítima, eu persegui o Lula, né? Tipo, e eu socorri o Lula, né? Porque o Lula veio assim, poxa, cara, você falou pra mim que tá tudo bem, aí eu me coloquei numa posição de ajudar o Lula, né? Então, nesse cenário, com essas 3 pessoas, eu assumi os 3 papéis. É muito doido, porque quando a gente fala, como o nome do padrão, né, é o triângulo dramático, a gente foca muito nos 3 papéis, geralmente, né? Que é o que o Ayrton explicou aqui, olhando os 3 papéis. Mas quando eu descobri o que faz a gente entrar no jogo, né? Que foi o que a Carol falou agora, o que o Ayrton também trouxe também, que são as transações, que são as relações, né? As comunicações ali que rolam, a minha cabeça explodiu. Aí eu comecei a conseguir usar o padrão sem ser de uma forma tão pejorativa, né? É óbvio que eu ainda uso de uma forma pejorativa, assim, do tipo, só classificando, né? Só tagueando assim, eu tô sendo não sei o que, fulano tá sendo não sei o que lá, o que é extremamente perigoso também, porque se você fizer isso, quem me ensinou isso foi o Davi Gabriel, ele levantou uma hipótese, ele falou, Lula, eu acho que sempre que alguém aponta o dedo pra falar que alguém tá fazendo um papel dentro do triângulo dramático, quem tá apontando o dedo já tá dentro do jogo também, acabou, se não tava, se colocou dentro do jogo, assim. Então eu tento evitar fazer isso, porque agora eu foco muito mais no que leva as pessoas pro jogo, que aí eu acho que tá o ponto de alavancagem, que são as comunicações, que são essas transações, né? E a Carol trouxe um ponto aqui que eu acho que é super relevante e vale partir daí, que é aquela transação em que eu talvez ou subestimo ou superestimo o outro, né? E aí cai nessa subestimar ou superestimar, né? Então, por exemplo, o Ayrton falou aí que eu falei um negócio, fiz um negócio que ele não gostou, e aí eu fui falar com ele falou, não, Lula, você não fez nada não, cara. Pô, tá tranquilo, mas ele tá puto, mas ele tá falando, não, Lula, você não fez nada não. Nesse momento, ele tá me subestimando. E eu tô invalidando a tua leitura também, né? Isso, tendo uma leitura clara de que eu tô bolado, né? E aí, é isso. Eu tô dizendo pro seu cérebro que essa leitura tá errada, né? E na verdade ela tá certa. E você tá falando, tipo, não, pô, eu vou falar que não, porque talvez o Lula fique chateado, talvez ele não goste muito, talvez ele, sei lá, a nossa relação corra risco, assim, se... Ou então você entra no jogo de cabeça, assim, entrado no jogo, e mesmo sem conversar com ele, você vai começar a fazer coisas pra ele se sentir melhor. Aí, ó, aí entrou pra salvar. Aí não, você já tá no jogo quando você começa a pensar assim, aí você pode pensar em como sair dele, né? Ou você pode se chafurdar nele, assim, e começar mesmo a fazer coisas, tipo, começar a chamar ele pra, se for numa situação de trabalho, né? Começa a chamar a pessoa pra parear mais, né? Ou começa a concordar com a pessoa mais do que você concordaria normalmente, compra um doce, sei lá, qualquer coisa desse tipo pra... Faz um carinho, isso, paga uma cerveja. Porque aí você também entra numa posição de vítima com você mesmo nesse caso, que não foi suficiente. Mas no final, Carol, o que me ajuda hoje a enxergar isso foi o que você falou sobre infantilizar, assim. Por quê? E por que eu detecto isso? E
é óbvio que eu posso ter entendido tudo errado também, tá, Carol? E você pode me corrigir aqui ao vivaço se eu falar alguma besteira, tranquilamente. E a gente tava até falando isso no final de semana, né, Ayrton? Porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo bem e não chatear a outra, né? Pô, não, eu não vou falar que eu me senti ofendido ou que eu não gostei da sua atitude, porque eu vou estar te protegendo, né, disso. E esse instinto de proteção, esse aspecto de proteção, vem de uma relação que eu não lembro como chama, a Carol vai me ajudar, mas... Empatia destrutiva? Não, é uma transação cruzada, é isso, Carol? Isso. Ah, então fala mais sobre isso e fala sobre esse lance de adulto, criança, infantilizar, infantil e tal, porque, sério, quando eu percebi que quando eu tô falando não pra alguém, quando eu tô falando não, quando eu tô agindo, né, não da forma que eu acredito ser, mas eu tô maquiando muita coisa pra tentar evitar que a pessoa sofra, que a pessoa fique triste ou alguma coisa desse tipo, eu tô tratando ela de alguma forma como criança, né, assim, porque você faz isso geralmente com alguém que você não pressupõe que é um adulto responsável pelas próprias ações, que tem uma capacidade cognitiva, que tem uma capacidade lógica e emocional pra lidar com esse tipo de situação, né? E aí, nesse momento, quando eu faço isso, eu começo a me entender como alguém que tá talvez fazendo mal pra pessoa, né? E fazendo mal pra mim mesmo, porque eu não tô numa transação, numa comunicação em que parte de adulto pra adulto ali. Eu tô numa transação quando eu evito fazer alguma coisa porque talvez essa pessoa que eu tô infantilizando, talvez esteja numa transação que eu tô adotando o papel de pai, né? Ali, ou o papel de mãe, né? No caso, que é tipo, não, o meu dever é cuidar, é zelar. E aí, se a pessoa entra na posição de criança, né? Se a pessoa se infantiliza, aí fudeu, a gente vai ficar nesse mundo pra sempre, porque eu tô cuidando, né? Na minha necessidade de pai e de mãe. E a pessoa tá sendo cuidada na necessidade dela de se colocar ali como criança e aí já era. É o fim, né? A Carol deu uma dica interessante, que até puxar antes dela responder, que foi assim, sobre comportamento, né? Que eu acho que é um padrão também que o Triângulo tem, é que a gente vê o indivíduo, né? A gente não vê os comportamentos, né? Acho que a partir do momento que a gente pega, até inclusive fala assim, você é vítima, você é o perseguidor e tal, a gente não tá focando nos grandes problemas, que são os comportamentos das pessoas, né? Falando aqui dos parentais, né, que é isso que o Lula trouxe, o Eric Berne, ele parte de algumas premissas, né? Então, quando eu falo de crenças e de as crianças respondem a estímulos e elas aprendem determinadas coisas, ele cria esses arquétipos que são os parentais. Então, você tem o eu criança, o eu adulto e o eu parental. O eu criança, ele é criança. E assim, na nossa psique a gente vive os três parentais, a gente tem um equilíbrio entre eles. Alguns podem se apresentar mais, outros menos, e a ideia da análise transacional, inclusive, é analisar os tipos de transação que a gente tem entre as pessoas, se a gente se comporta mais de um jeito ou de outro, e como a gente equilibra isso para chegar cada vez mais num adulto. Então, a criança, ela é uma criança, ela quer que todas as necessidades dela sejam atendidas agora, né? Ela vive naquele mundo mágico, ela não tem limites para satisfazer as próprias necessidades. Que é aquele momento que a gente mesmo entra que fala, tem coisas que a gente quer, né? E às vezes a gente fica puto quando a gente não quer, a gente faz birra quando a gente é adulto, a gente fica chateado quando alguém não faz o que a gente quer, é a criança atuando ali dentro de nós. Aí a gente tem o eu parental, que é o protetor, né, como um arquétipo de pai mesmo. É um modelo de figura parental que protege, que cuida, que segue regras muito explícitas, né? Ele tá ali sempre, ele tá no espectro do justo, né? Justiça no sentido de vou fazer o que é correto, né? Não vou me colocar à frente do que é um bem social maior, enfim, essa figura que é protetora mesmo, que é cuidadora. E você tem o eu adulto, que está ali no meio do caminho. Ele é o conceito aprendido de vida, né? Eu queria ter a minha apresentação agora, porque tem a criança, ele é um conceito, esqueci agora os nomes, mas eu sei que o adulto é o conceito aprendido de vida, né? Então você pega o que é o parental e você pega o que é
a criança entende essas duas coisas, equilibra elas e transforma no parental adulto. No geral, a gente conversa como adultos. Aqui agora estamos tendo conversas nós três usando o nosso parental adulto. Porém, em outras situações a gente pode acionar outros parentais para ter conversas. Que eu entro o que o Lula falou, das transações que são diretas e as transações que são cruzadas. Transações diretas acontecem assim, de um adulto para um adulto, ou de um pai para uma criança, né? Ou de uma criança para uma criança, ou de uma criança para um pai, enfim. Quando a gente fala esperando a resposta de um parental específico e recebe a resposta desse parental, né? Então, assim, um exemplo de criança para adulto na nossa vida. Você chega para um chefe e fala: ai, eu queria tanto ter conseguido terminar aquele negócio que você me pediu, mas eu não consegui porque eu não sei fazer. E aí você tá falando, usando seu parental criança. E aí o chefe pode chegar para você e falar: tá tudo bem, não tem problema, eu faço pra você. Ou tá tudo bem, não tem problema, você pode entregar amanhã. Ele responde condescendente como um parental. Aí você tem um exemplo de uma transação direta. Porém, ela pode ser cruzada também. Então a pessoa fala isso, né? Ai, não consegui terminar, não sei o quê. E quem responde como um adulto. Ela espera a resposta de um parental, mas quem responde pode responder como um adulto ou como uma criança, né? Dizendo assim, chega pra ela e fala: tá, mas você poderia ter dito que você não ia conseguir fazer isso, poderia ter me avisado antes, tem uma série de coisas aqui que estão acontecendo. O prazo se mantém o mesmo, né? A gente ainda assim precisa atender essa demanda, Exato. A gente precisa entregar isso. Meio que assim, não quero saber se você tá triste ou não, assim, tem que entregar. Assim, ou o que a gente vai fazer sobre isso então? Assim, beleza, e aí? Qual é o plano? O que a gente vai fazer, né? Agora que você deve atrasar. Enfim, e aí os jogos psicológicos, eles sofrem, e o triângulo dramático, né? Entrar no triângulo dramático, quando eu falo de jogos psicológicos, eu tô falando de triângulo dramático. Entrar nos jogos psicológicos, ele envolve você estar assumindo mais ou menos esses papéis, né? Porque o salvador, ele é muito parental, né? O crítico também está muito dentro do parental. Você tem um parental que é mais crítico ou um parental que é mais salvador dentro de você. Todo mundo tem isso. E aí eu sugiro que as pessoas vão para terapia e façam essa autoanálise, porque a gente tem dentro de nós, né? Eu mesmo sou uma pessoa que tem um parental muito mais crítico do que salvador. Então eu sempre vou tender a criticar do que salvar. Mas eu também posso acionar isso em alguns momentos, significa que eu não tenho. Enfim. E aí quando a gente ocupa naturalmente a gente acaba ocupando esses papéis, né, do alguém se atua como vítima e tá nessa posição de criança, né, porque geralmente a vítima tá ali e a gente impetuosamente vai lá porque a gente também tem esse parental muito forte dentro da gente e a gente entra nisso, que eu acho que é isso que o Lula quis dizer, né, do sentindo o ímpeto de ser pai, aí, de olhar e falar: não, eu vou salvar essa pessoa. Tô no limite. Ou olhando os comportamentos que estão rolando no momento, assim, e conseguir perceber, putz, altas chances de ter uma transação aqui direta, né? Só que uma transação direta de um entrando no papel, um entrando no arquétipo um pouco mais infantilizado e o outro entrando no arquétipo um pouco mais de pai, de mãe ali. E aí, eu penso que em vários desses casos, quando eu trago pro consciente, não é a relação que eu necessariamente quero ter ou queria ter. Assim, nesse caso específico. E é importante falar que tudo isso que a Carol disse é muito bem complementado também pelo que o Ayrton disse antes, que é sobre comportamentos, né? Assim, é óbvio que você tem tendências, a Carol deu um belo exemplo aí de tendência a ter certo comportamento, mas no final você não tá julgando a pessoa, você tá julgando, tá analisando, né? Observando, talvez julgando mesmo, os comportamentos. Eu comecei a fazer isso direto, Carol, assim, tipo, parar e observar, né? Parar e refletir, parar e observar, tentando ter um comportamento mais próximo do que eu quero, né? Do que eu valorizo. E aí é interessante falar que não é certo ou errado, né? É o que cada um quer passar, o que cada um valoriza, o que cada um quer pra si mesmo. Então, às vezes tem relações que funcionam com transações diretas, em que um entra na posição geralmente de se comportar um pouco mais de forma infantilizada, o outro entra na posição de se comportar um pouco mais numa posição de pai e de mãe, e tá tudo bem, se eles estão felizes assim, tá tudo certo, sabe? Se a transação começar a ser cruzada, né, então um começa a adotar o papel de pai ou de mãe, e o outro começa a se comportar como adulto, provavelmente o jogo vai começar a ficar um pouco mais quente, né? A panela vai começar a esquentar, e aí você vai começar a identificar cada um se colocando
colocando em um dos 3 papéis aí do triângulo automaticamente. Mas não é um julgamento de, ó, isso não deveria acontecer. É só o resultado de uma observação. E se tiver tudo bem pra você, tá bom. Se não tiver, você pode talvez fazer alguma coisa que mude esse cenário. E aí a gente entra num assunto aqui, que é um assunto que eu gosto também, que primeiro, quais são os estereótipos, assim, de cada posição desse triângulo dramático, né, das 3 pontas. E logo na sequência, talvez até pra quando a gente vai chegando nos finalmente aqui do episódio, a gente dá até umas dicas de como sair, né? E aí eu não sei se é legal a gente falar dos 3 papéis e depois dar dica pra sair dos 3 papéis, ou se a gente vai falar de cada papel e já dando dicas pra sair. Vou deixar na mão de vocês essa decisão. Quem puxa o primeiro papel aí? A gente pode começar dessa vez pelo socorrista, quem sabe? Socorrista. Salvador, socorrista ou salvadora. Qual que é a necessidade? Qual que é a característica desse? Isso. A gente tá falando sobre isso no fim de semana, né? Que uma ele não quer resolver os próprios problemas, né? E aí ele se sente melhor resolvendo os problemas dos outros, né? Quem nunca? O Carol só balança a cabeça. Eu peguei a minha apresentação aqui porque eu queria me retificar quando eu falei dos parentais. O parental ou pai é o conceito aprendido de vida, então é aquilo que eu devo fazer. A criança é o conceito sentido de vida, então é o que eu quero fazer. E o adulto é o conceito raciocinado de vida, né, que é o que é lógico fazer. Então você junta o que eu devo fazer com o que eu quero fazer, raciocina isso e cria o adulto. Só queria retificar isso aqui. Então o adulto é o aprendido, a criança é o sentido e o adulto é o raciocinado. Acho que você não retificou, acho que você complementou, hein? Pra mim, pelo menos, soou como complemento, porque já dá pra pegar esses conceitos aqui e entrar esse papel de salvador aí, Ayrton. É muito fácil acontecer, talvez, quando tem alguma transação envolvendo alguém que tá nesse arquétipo aí de pai, né? Pai, mãe e tal, que é do tipo, não, eu vou resolver porque eu conheço, né? Eu tenho muita experiência aqui, eu já vi, se eu consigo salvá-la, né? Eu consigo tirar ela dessa. É isso que o Arthur falou, a pessoa não quer resolver os próprios problemas. É um fato. Quem entra na posição de salvador não quer, né? Geralmente resolve os problemas dos outros para não resolver os próprios. E o que define uma posição de salvador é a pessoa tá ali, ela não foi convidada, né? Ela tá... Às vezes ela é convidada porque tem uma vítima buscando um salvador, né? Mas geralmente ela tá ali salvando sem ser convidada. Ela vai, no ímpeto de resolver todos os problemas e no ímpeto de salvar todo mundo das próprias vidas, ela atrapalha, porque ela incomoda, porque ninguém tá querendo que ela esteja ali, e aí ela não lida com as próprias coisas. E ela vira vítima quando trazem essa verdade pra ela, né? Peraí, mas eu não pedi sua ajuda. Mas como assim você não pediu minha ajuda? Tipo, eu só queria ajudar. E automaticamente já mudou o papel. E é engraçado esse lance do Salvador ou da Salvadora assumir responsabilidades que não são dele ou dela, né? Assim, tipo, só saiu pegando. Por que não? Porque tal pessoa tá claramente precisando, assim, do meu apoio, claramente precisando da minha ajuda. Aí você diz, não, pô, deixa que a pessoa se resolve. Aí fala, pô, não é assim, não. Aqui não é assim, não é assim. Você sabe que essa pessoa aí não sei o que lá, e aí começa a dar uns argumentos, e eu achei muito foda esse lance que vocês falaram de, geralmente isso é pra fugir dos próprios problemas, né, assim, é pra não resolver o que é responsabilidade. Então, pra não resolver o que é responsabilidade sua, o que você faz? Resolve que é a responsabilidade dos outros, né? Vai lá tentar salvar. Quem nunca, né? Esse daqui, acho que o Ayrton priorizou bem. Gostei, Ayrton, da sua priorização. Porque você pegou em um que... Sério, todo mundo que tá ouvindo agora já se vê nessa posição. Provavelmente na vida, assim. Existe uma satisfação, né? Em você salvar, né? Nossa, caramba, olha que eu ajudei, né? Tipo, nossa, eu socorri. Existe essa satisfação, eu sou o herói, né? Tem um prêmio, né? Tem uma dopamina ali de prêmio, né? Ali pra você. À disposição, e tem a gratidão, e tem o agradecimento e tal, mas no final ninguém pediu, ninguém te chamou. E outra situação, né? Quando é que o salvador ele vira o perseguidor? Quando existe falta de gratidão. É verdade. Poxa, mas eu ajudei aqui e tal, e a galera não me agradeceu. Automaticamente, então assim, você traz a verdade pra ele vira vítima. Você não é grato a ele, vai virar perseguidor. Pode contar com isso. Já brinquei disso, hein? Disso eu já brinquei também. Essa brincadeira. Esse jogo é bom. Poxa, eu ajudo tanto a pessoa e ela nem me agradece, pô. Que triste.
triste isso. Mal agradecido. Daí você começa a falar, não merece mesmo. Faz fuder aí também, fica... Pronto, vira perseguidor. Eu ia pôr uma lenha na fogueira aqui. Põe, por que não? A gente gosta que a gente, como é de forma eufemista, a gente permite combustão aqui ilimitada, Carol. Pode colocar lenha na fogueira. É muito fácil, como vocês mesmos disseram, falar que ocupa a posição de Salvador. Geralmente, quando eu pergunto, né, todas as vezes que eu conversei sobre esse assunto, que eu faço a pergunta qual papel você ocupa com mais frequência, as pessoas tendem a dizer que é o Salvador. Porque é mais gostoso, né, você falar que você ocupa uma posição e que você quer ajudar mais todo nobre, mundo. né? É nobre. É uma posição nobre e é mais fácil da gente identificar quando ela acontece. Só que ninguém gosta de falar que é crítico ou vítima. E principalmente a vítima, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que chegue e fale, putz, esse papel me serve na maior parte do tempo, né? Porque aí, como você tá ocupando o próprio papel de vítima, você não vai querer dizer que você é vítima. Daí você vira vítima de você mesmo, né? Você entra nesse caso aí, imagina, mas eu não sou vítima. Por quê? Eu não tô ocupando vítima, eu só tenho muitos problemas. Só acontece das coisas acontecerem comigo, mas eu tento muito. E eu tô sempre pedindo ajuda e tá sempre tudo acontecendo. Então, eu queria jogar essa lenha na fogueira aí, né? Vocês acham que vocês ocupam outros papéis com muita frequência? Ou como entrar nesse assunto com alguém? Ó, hoje eu acho que o que eu mais ocupo geralmente, cara, ou é de vítima ou é de crítico. Assim, não pegando já a sua lenha aí usando, né? Falar, o Lula não se coloca como Salvador. Mas desde que eu comecei a tentar perceber um pouco mais o padrão no dia a dia, eu consegui arrumar um pouquinho. Porque, assim, uma das vantagens do papel de Salvador, né? Quando eu percebo que eu tô com esse comportamento, é que pra sair dele, é um negócio, geralmente é uma decisão minha comigo mesmo, assim, e não é tão complicada pra mim, assim. Então, quando eu comecei a identificar que eu tava no jogo, assim, desse triângulo dramático no papel de Salvador, eu consegui começar a sair de leve dele, né? E aí já vou deixar a dica aqui, não vou nem deixar pro final. Quem estiver nesse papel de Salvador, a dica que a Carol me deu há uns bons meses atrás você pode falar não, assim, você pode simplesmente não se envolver, sabe? Você pode simplesmente não entrar em alguns contextos e vai ficar tudo bem, sabe? O mundo não vai acabar, as pessoas se resolvem, as pessoas são adultas, elas conseguem lidar. Então eu consigo até que, na medida do possível, sair desse papel de Salvador em vários aspectos, pelo menos que eu percebo, né? Tem vários que eu tô nem vendo, assim. Mas hoje, cara, eu acho que eu tenho uma tendência grande a ter o papel de vítima ou de perseguidor, né? Ou de crítico, assim. Eu acho que mais o de vítima. É que é muito confortável ser vítima também, né? É muito gostoso, assim, você falar, porra, ó, filha da... Dói dizer pra você mesmo isso, desculpa, né? gente, desculpa. Põe um pi aí, Léo, no meu palavrão. Não sei se podia ou não. Então, mas é muito confortável, né? Ficar nessa posição de vítima, assim, é gostosinho até. Vocês falaram que Salvador é bom por causa do ego. Vítima é um espaço quentinho, né? Porque você só precisa apontar ali, ó. Pá, vai apontando. Vai ali, falando, os outros deviam estar, não sei o que. Fulano devia, eu não sei quem devia, eu não sei quem devia. É um espaço gostoso. Vocês brincam bastante de vítima, assim? Como que tá o dia a dia de vocês? Ó, a pergunta foi profundo, né? Virou terapia em grupo, gravada e divulgada ao vivo. Porque é isso. É isso que a Carol falou, assim. Acho que a partir do momento que a gente fala que a gente admite que a gente é vítima, a gente já tá saindo do papel de vítima, né? Aí, fica a dica. Acho que enquanto a gente é vítima, a gente se coloca como vítima, né? Então, mas não, como assim? Eu não sou vítima e tal. Então, eu falar que eu estou sendo vítima automaticamente me tira disso, né? Então, o padrão seria isso. Não, jamais. Não, como assim? Não, automaticamente. Calma aí. Automaticamente começa a te tirar disso, né? Não automaticamente te tira. Começa a tirar porque pelo subconsciente, né? Começa. Peraí, caramba, será que eu sou vítima mesmo? Só se você fazer essa pergunta, assim, você já tá começando a ser adulto, né? Sobre a situação, né?
Então vamos lá. Carol, o que caracteriza a vítima, assim? E aí é óbvio, gente, que a gente não tá falando de vítima que tá sofrendo situações de opressão clara e que precisam sair disso de alguma forma. E se você tiver na dúvida se é esse o caso ou não, Carol já falou, é terapia, né? Conversa com pessoas, não precisa nem com o terapeuta, conversa com pessoas que sejam de confiança, conversa com pessoas próximas. O que a gente tá falando aqui é muito mais os comportamentos cotidianos do dia a dia e não de nada extremamente... A gente não tá falando aqui de psicopatia, né? A gente não tá falando aqui de, sei lá, de coisas assim. Mas o que caracteriza essa vítima? Uma coisa que eu percebo muito sobre vítima, uma leitura, assim, eu percebo que a vítima, ela tem uma motivação muito mais extrínseca que intrínseca, né? Porque quando você tem uma motivação intrínseca muito bem resolvida, você percebe que as coisas dependem de você e você se move e tal. Quando você tem uma motivação muito extrínseca, o entorno é sempre culpado, né? Caraca, eu nunca tinha feito essa relação na vida. E aí isso faz sentido você ser vítima. Porque assim, se você tem motivação extrínseca, tipo, é o espaço ali, né? Então você não tem nada a ver com isso, né? Então você começa a culpar o espaço, o entorno com muita frequência, né? Então eu acho que isso te coloca como vítima com muita facilidade. Quando você começa a desenvolver uma motivação mais intrínseca, você começa a ser menos isso, assim. Que foda! Inclusive, vou deixar como referência aqui, tem um episódio sobre motivação intrínseca e extrínseca. Sobre o lance do inimigo que a Carol falou da Covid, né? Que a gente está sofrendo a opressão desse vírus maldito atualmente. Sim, né? Isso daí não é o triângulo dramático, é real. Eu sugiro o episódio de comportamento tribal, que é bem interessante. Você consegue usar isso a seu favor pra gerar um senso de união e todo mundo batalhar contra o mesmo inimigo. Mas não vamos entrar nesse assunto não, porque tá bem difícil. Mas sobre motivação intrínseca e extrínseca, então tem um episódio sobre motivação intrínseca que acho que eu vou ouvir agora na sequência, já porque eu nunca tinha percebido que a pessoa operar muito mais baseada em motivação extrínseca traz talvez ela automaticamente pro jogo, ou como perseguidor ou como vítima, né? Assim. Mas na essência, Carol, vítima. Como que a vítima se identifica, assim? Ou como que a gente consegue identificar um comportamento de vítima, né? Foi um pouco do que a gente falou no começo, né? A vítima, ela se isenta da responsabilidade. O Martin muito bem colocou aí, né? A motivação dela é extrínseca e não intrínseca. Exemplos de comportamentos são pessoas que falam do tipo, por que isso só acontece comigo? Eu não sirvo pra fazer nada, nada do que eu faço tá bom. E aí você pode até já procurar um perseguidor, né, no meio do caminho e falar, fulano não gosta de nada do que eu faço, né? Eu falo uma coisa e o ciclano e beltrano nunca gosta, sempre tem alguém falando, né? E a pessoa não se movimenta, né? Acho que a característica principal é ela não se movimentar. Ela fala, ela entra nessa posição, ela encontra culpados e dificilmente ela vai sozinha fazer alguma coisa para mudar essa posição dela. Ela pode até fazer coisas, né? Ela pode até ir conversar com pessoas, né? Falar, eu tô chateada com o fulano porque o fulano nunca faz, né? Essas coisas que ela tá dizendo que são pedidos de socorro no final, mas que são sempre pedidos de socorro pro outro. É sempre trazendo a responsabilidade pra uma coisa que é externa e não pra si. E aí, como sair desse jogo, né? Traga a responsabilidade pra pessoa. Mostre pra ela que ela é responsável por aquilo que ela tá fazendo pelas ações. A pessoa que tá se comportando como vítima, é isso? Traga a responsabilidade pra ela. Isso, joga a responsabilidade pra ela. Então, quando ela começar, isso só acontece comigo, e nada do que eu faço tá certo. Em vez de você tentar ajudar, do tipo, mas vamos aqui fazer junto, né? Que geralmente é isso que a gente faz. Tem que chegar pra ela e falar, mas o que você quer que eu faça? Pede, né? Pede explicitamente, pergunta explicitamente. Exato. O que você espera que eu faça com essa informação? Aí às vezes a pessoa fala, eu só quero reclamar, não sei o que. Aí você pode chegar pra ela e falar, mas você tá confortável nessa situação que você tá? Tá gostando? Aí ela vai falar, não sei o que, porque fulano. Aí você fala, então, o que você pode fazer a respeito? O que você pode fazer pra sair disso? Carol evitando de ser uma salvadora, né, com essas perguntas, né? Porque é comum, assim, a vítima trazendo esse comportamento, né? O salvador ter uma leitura errada e entender como um convite, né?
Aí é uma coisa pra resolver. E aí você traz a pergunta, peraí, ela trouxe já na vítima como você evita ser o salvador dessa vítima, né? Eu gosto também da leitura de quando você se identifica com o comportamento de vítima, você também tomar responsabilidade, né? Assim, ninguém precisa te falar, ninguém precisa te dar essa luz, você mesmo pode se dar essa luz e falar, peraí, o que eu consigo fazer diante dessa situação sem terceirizar, né? Sem falar, é que fulano, é que Beltrano, é que o mundo, é que o sistema, é que ou a empresa, ou o chefe, ou a chefe. O que eu consigo fazer? Assim, agir, né? Agir de fato, né? E não ficar só reclamando, só falando, o que eu consigo agir? Eu acho que aí sim, aí, quando você começa a agir, aí você sai, né? Quando as ações começam a gerar resultado, você sai de vez do papel de vítima e anula o jogo, né? Talvez. E pensar na própria crença, né? Ah, é verdade. Olha a CNV aí, porque a definição, exato, é você pensar o que eu tô dizendo pra mim mesmo quando isso acontece, né? Que mensagem que eu tô passando pra mim mesma quando eu entro nessa posição de vítima? Será que essa mensagem é boa? Né? Será que tá certa essa mensagem que eu tô me passando? Não deveria mudar um pouco a perspectiva? Será que não sou eu que tô... É muito perigoso isso que eu vou falar, gente. Eu não tô falando de relacionamentos abusivos, eu não tô falando de situações em que as pessoas realmente são vítimas, tá? Mas assim, inevitavelmente, quando não é uma situação de abuso, a gente se coloca nessa posição. Então o que eu fiz para estar aqui nessa posição? Como eu tô me comportando que me colocou aqui? Por que eu sempre caio nisso? Por que nada dá certo comigo, né? Será que o mundo realmente é assim tão cruel? Né? Salvo casos em que realmente, né, quando a gente fala de privilégio, quando a gente fala de uma série de outras coisas que realmente colocam as pessoas em posições menos privilegiadas, né? Ou... vulneráveis, né? Vulneráveis. Mais vulneráveis, não é disso que eu tô falando, mas de coisas que realmente a gente escolhe se colocar, né? E escolhe estar ali. Então é pensar nisso. Por que eu tô me colocando nessa posição? O que eu tô dizendo pra mim mesmo? Qual a necessidade que eu tenho, né? Que tá me fazendo me comportar desse jeito e me comunicar e agir desse jeito. E aí já começa... Será que eu tô atendendo essa necessidade desse jeito? Porque eu posso estar só confirmando uma crença, né? Às vezes eu tenho uma necessidade de aceitação, né? Uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de... uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de agradar. E entro nessa posição de vítima do tipo, eu nunca agrado. E eu nunca faço parte. E aí eu vou buscando coisas, né? Eu vou pensando situações no meu dia a dia que comprovam isso. E aí eu vou cada vez mais me afundando dentro dessa situação e dentro desse universo. E aí chega um momento que você tem que parar e falar, puta, mas será que não sou eu que tô enxergando o mundo sob essa perspectiva? E aí deveria enxergar sobre outra? Acho que a partir do momento que você começa a ter consciência um pouco disso, o jogo tá quebrado na essência. E acho que isso vale... Acho que por isso que eu falei do papel do salvador, que é do tipo, beleza, eu tô tirando uma das 3 pontas, mas a vítima, se tira essa ponta, parece que derruba tudo de uma vez, assim. Eu não sei se pra perseguidor, né? Perseguidor, vilão, sei lá, crítico, se pra essa posição a mesma coisa se aplica, assim. Mas vamos começar definindo. Qual que é o estereótipo, o que caracteriza esse comportamento do perseguidor, né? Ou do vilão. Mas primeiro é correto afirmar que quando não tem vítima não tem triângulo, certo? É correto? Isso é uma afirmação correta, né? Sim. Carol validou ali, vimos aqui no VAR, está validado. E o perseguidor? A vítima derruba. E o perseguidor? Primeiro, o que caracteriza perseguidor? O que caracteriza esses comportamentos de vilão? Esse é o mais difícil. Esse é o... Esse é difícil. É mais difícil de eu me perceber. Nossa, é muito difícil. Mas eu sei que eu faço. O crítico, ele condena o outro por inteiro, né? Então a gente tá falando muito aqui de comportamento, de crença, etc. O crítico é aquela pessoa que vai pegar o outro e colocar no outro não a responsabilidade, né? Mas ele acusa a outra pessoa para se sentir melhor com os próprios defeitos. Gostei. Põe aí de novo, Léo, essa partezinha aí que eu gostei. Essa daí eu quero ouvir 2 vezes, pelo menos. O crítico é aquela pessoa que vai pegar o outro e colocar no outro não a responsabilidade, né? Mas ele acusa a outra pessoa para se sentir melhor com os próprios defeitos.
Então fala de, ele acusa os outros pra esconder os próprios defeitos, é isso? Não esconder, mas pra se sentir melhor com os próprios defeitos, sabe? Então é uma pessoa que às vezes é muito crítica com ela mesma, né? Então ela tem esse crítico muito dentro de si e ele tá tão dentro dela que ela externaliza pros outros. Como eu falei, eu ocupei essa posição muito tempo da minha vida, ainda ocupo hoje, porque quando você se critica muito, né, quando você tem um padrão muito, muito alto de qualidade para as coisas que você faz, você se cobra muito e você se coloca muito numa posição de vítima com você mesma, né, de não sou suficiente, de não sei o que fazer, de etc. E aí, para você se salvar, num movimento de se salvar, você pode ser crítico com o outro, de dizer assim, todo mundo tem defeito, né? Então você vai criticando as pessoas e você vai condenando as pessoas para você confirmar essa sua crença de que você não é tão ruim assim. Então você entra em vítima com você mesmo, você se critica, por se criticar se coloca numa posição de vítima e na tentativa de se salvar você é crítico com o outro. Esse é um exemplo simples de um jogo que acontece aí nessa triangulação, né? Ou você pode realmente não conseguir separar o que é comportamento o dia inteiro. Então às vezes uma pessoa faz uma coisa com você ou faz uma coisa pro outro e aí você fala, ó lá, tá vendo? Toda vez é isso, porque fulano sempre faz não sei o quê, porque fulano é assim, porque fulano é não sei o quê. É um clássico perseguidor. Sim. Esse é doído, hein? Esse é doído. Machucou. Dá os dois minutinhos aqui pra gente se recuperar. O perseguidor, pra mim, ele não é à toa que alguns chamam de vilão, né? Porque ele, numa posição extrema, ele é o que assume o papel de abusador, né? Então isso é extremamente perigoso, né? A pessoa não se perceber, né? E não tratar essas questões, né? Vamos começar então com o tratamento. E aí eu queria começar o tratamento, acho que até pra como ajudar perseguidores, assim, não sei. Vamos começar por como ajudar perseguidores, depois a gente dá o recado pro vilão, assim, né? Ei, vilão! Mas vamos começar pelo... Quem tá identificando isso? Acho que o primeiro ponto não é sua responsabilidade resolver isso, a não ser que você tenha sido chamado, né? A não ser que exista um pedido claro ou que você esteja sendo oprimido ou abusado, né? Que você queira, né? Existe um pedido claro e existe você querer ajudar. Querer. Isso. Então, vamos lá. Se existe um pedido claro e se eu quero ajudar ou se eu tô dentro de um papel, se eu tô dentro desse jogo também e tal, ou se eu, sei lá, como que resolve vilões aí do mundo, perseguidores críticos, qual que é a chave do sucesso? É óbvio que a gente tá sempre aqui tratando de uma forma superficial, tá, gente? Assim, de novo, né? Façam terapia, procurem ajuda profissional e tal, né? Essas coisas é importante frisar, mas no cotidiano, no dia a dia, nas coisas mais superficiais, assim como a gente tá fazendo esse episódio aqui, né? Nenhum dos três é psicólogo. Você é jornalista, até onde eu me lembro. Deixa eu ver aqui no ponto. Carol ainda é jornalista, tá lá, tá permitido ainda, inclusive, Carol, ser jornalista, fica à vontade. Agile Coach jornalista, hein? Muito bom. A Ayrton ainda é developer, DevOps e ator nas horas vagas. Por que não, né? Por que não, Ayrton? Então não estamos falando aqui de uma posição profissional, né? Mas como que a gente resolve críticos, perseguidores, vilões? Como que resolve? Não se machuque tanto, né? Tipo, acho que começa por aí, né? Tipo, seja gentil com você, né? Que bonito. Porque eu acho que a parte do princípio, assim, que você vê uma coisa que você vê como horrível, eu acho, talvez em você. E aí você procura algo mais horrível no fora, né? Então, se você passa a ver algo menos horrível em você passa a ser mais gentil com o entorno também, né? Nossa, quebrou. Pode acabar o programa. Não, acabou o programa. Obrigado, gente. Foi isso. Sensacional. Que isso, sensacional. Seja mais gentil com você. Mais gentil, se dê carinho, né? Se dê carinho, se permita, né? Assim. Excelente conselho. Eu tinha uns aqui, mas chega nem aos pés, cara. Eu vou deixar esse daí. Seja mais gentil com você mesmo, seja mais gentil com o outro. Acrescentando a isso, pensar não nas regras do jogo, mas nas regras do jogo. Né? É porque as regras do jogo elas não são explícitas, né? Então é a gente entender que quando eu falo de regras do jogo é daquela situação específica, né? Tentar entender, o que levou a pessoa a ter aquele comportamento? E aí na linha do ser mais gentil consigo mesmo, né? Por
que eu tô falando essas coisas? Por que eu sinto isso? Né? Que eu sinto essa necessidade de criticar o outro, que eu não... Né? De onde que isso vem? Será que se eu entendesse exatamente por que aquilo ali tá acontecendo, quais são as motivações do outro, quais são as minhas, eu ficaria melhor? Né? É se sentir protegido. Eu acho que a pessoa que tá no crítico, né? Quem entra no crítico tem o medo da vulnerabilidade no final. É você não... Na ansiedade de não se expor, assim como o Salvador, né? Tanto o Salvador quanto o crítico, eles têm medo da vulnerabilidade, o medo da exposição. Seja para lidar com os próprios problemas e entrar no movimento de resolver os problemas dos outros, para confirmar a crença de que ele consegue resolver problemas, são só os problemas dele que são difíceis demais de resolver, ou o medo da vulnerabilidade de ser frágil, né? E de estar errado, e de entender que você também tem defeitos. E aí, para eu esconder o fato de que eu tenho medo de ter defeitos, eu tô sempre apontando os defeitos dos outros. Então, o conselho de ser mais gentil com você mesmo é perfeito nesse sentido. Uma linha de raciocínio que eu gosto também para o perseguidor é aquela linha mais estoica tradicional, né? Que é você assumir que as pessoas têm boas intenções. Tem boas intenções. E isso ajuda você Peraí, a pessoa tá fazendo uma coisa ruim, mas assim, na cabeça dela tem boa intenção. Como é que eu posso procurar essa boa intenção? E aí faça isso com você mesmo, né? Poxa, eu tenho boas intenções. Eu tenho aqui coisas assim que eu preciso resolver aqui dentro do meu ser, assim. Mas assim, isso não nasceu porque eu queria me agredir, né? Isso aqui nasceu de um contexto. Como é que eu posso ser gentil com o meu contexto, com a minha jornada e começar a assumir que eu também tenho boas intenções, né? Excelente! Eu acho que vale a pena deixar uma referência aqui, que é o TED Talk da Brené Brown, por que não? E eu vou recomendar o TED Talk porque eu não li o livro, né? Mas me falam muito bem dos livros dela. O livro mais famoso é O Poder da Vulnerabilidade. Incrível, né? Se eu não me engano, muita gente já me indicou. Aí, ó, Ayrton indica, então, tá indicado. Pra quem quiser saber mais, k21.link/Love the Problem, lá tem todos os links. Você consegue ver o rostinho da Carol lá, o rostinho do Ayrton, adicionar eles nas redes sociais que eles quiserem aí, sei lá, e por aí vai. Eu queria acabar o episódio fazendo uma sugestão, que é as pessoas seguirem Love the Problem no Instagram, porque acho que baseado nesse episódio aqui e em outras anotações que eu tenho, dá pra fazer um post bem maneiro sobre o Triângulo Dramático, assim, mesmo porque eu gostei muito desse episódio. Tomara que... Acho que quem tá ouvindo também gostou, porque chegou até aqui, né? 1 hora de episódio quase chegou até aqui, então provavelmente gostou. Mas eu acho que vai dar um post bem legal lá no Instagram, né? Então, Instagram, procura lá @LoveTheProblem, adiciona nós e vê aí se saiu esse post aí, quem sabe, né? Sobre o Triângulo Dramático. Vocês queriam deixar alguma mensagem final, assim? A gente falou bastante coisa, né? Bem profundo, assim. Mensagem pra vida, pra ficar eternizado, né? Pra quem estiver ouvindo esse episódio em 2035. Eu não sei porque eu sempre falo 2035. E outro dia eu vi alguém falando 2035 também. Eu falei, pô, será que tá no ar assim? É um ano especial? Pra quem está ouvindo esse episódio em 2035, o que vocês querem deixar eternizado aqui? Achei a fala do Ayrton tão boa, de ser mais gentil com você mesmo. Eu acho que o recado é esse. Eu ia repetir isso também, Carol. Ser gentil com você e com os outros, né? Mas pra gente ser gentil com os outros, a gente tem que ser gentil com a gente primeiro, né? Não tem como. E ser gentil de verdade, né? Não é gentil de se colocar numa posição de vítima. É ser gentil de entender que isso vai acontecer, né? Entender que a gente tem crenças, entender que a gente tem motivações e trabalhar essas motivações, né? Entender, será que eu tô bem nessa posição que eu tô? Será que eu tô feliz, confortável vestindo essa pele que eu tô vestindo agora? De onde isso vem? E aí ser gentil no sentido de aceitar sua vulnerabilidade, aceitar a sua necessidade, aceitar que você vai errar, aceitar que você vai ter problemas e aceitar que você vai ter que lidar com essas coisas também da melhor forma. Isso me faz lembrar de uma coisa que o Garrido falava muito, Marcos Garrido da K21, lembrei agora, que ele fala que no avião, né, quando a máscara de oxigênio cai, você tem que primeiro colocá-la em você e depois assistir os outros, né? Então, assim, isso é importante.
colocar a máscara do oxigênio primeiro em você. E aí, depois, você vê o que tá acontecendo ali. O que você pode fazer pelo entorno, né? Eu vou aproveitar, então, que vocês deram essa ênfase nesse ponto. E eu vou trazer um ponto que a gente falou lá no comecinho do episódio, que acho que também é bem relevante junto com esse aspecto de ser gentil consigo mesmo e cuidar das suas necessidades, entender o que você precisa e se entender, que é a dica de observar, né? Observa. Eu tava falando com a Ayrton esse final de semana mesmo, a gente usa pouco da contemplação, né? Nesses dias de hoje, porque a gente tá sempre ocupado, né? A gente tem sempre uma rede social à mão, a gente tem sempre uma notificação aí pra atender, a gente tem sempre alguém pra mandar mensagem e pra ler uma resposta. Tenta observar um pouco mais, contemplar, assim, olhar o seu entorno, né? Ver se você consegue identificar essas transações que estão acontecendo, ver se você consegue perceber alguns desses arquétipos, alguns desses papéis acontecendo no dia a dia, porque se você não partir da observação, tudo que a gente falou aqui na última hora vai ser em vão, assim, né? Porque tudo parte do exercício de observação. Então essa é a minha dica para complementar aqui as boas dicas que vocês trouxeram. Muito bom o papo. Esse daqui eu acho que entra no top 5, assim, quase certeza. Já começamos 2021 na pegada, assim, ó. Já começamos porque foi bom. Pra quem quiser deixar feedback, né? Se você concordar que entra aí top 5 ou não, k21.link/Love the Problem. O nosso backstage, né? Por trás das cortinas. Você consegue deixar feedback lá, ou pra Carol, ou pro Ayrton, ou pro episódio, ou deixar lá que tá no seu top 5 ou não. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera! Valeu! Falou, gente! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.